Não fique preocupado, angustiado pelo fato de não compreender todas as Escrituras, mas se preocupe sim em praticar tudo o que você já sabe das Escrituras Sagradas. Há coisas nas Escrituras Sagradas que estão encobertas ao nosso entendimento, que não serão reveladas, mas as reveladas, está escrito, pertence a nós e aos nossos filhos. Então, não fique angustiado, sabe, oprimido por às vezes ler algo que você não entende no momento, mas medite ao respeito. Em uma outra ocasião, certamente o Espírito Santo lhe revelará, seja através de uma leitura direta ou através de uma pregação. Quantas vezes, por exemplo, eu li algo que eu não entendi no momento, quando eu era obreiro, quando eu era evangelista, sabe? No início da minha fé, nos primeiros 10 anos, eu não entendia muitas coisas. Hoje, com 3 décadas servindo e andando com Jesus, eu entendo muitas coisas, mas não tudo, muitas coisas. Mas eu me lembro que às vezes eu ia na igreja e o pastor lia aquela passagem que eu havia lido e que não havia compreendido e ficava claro para mim. Então, não permita que a ansiedade ou o desejo de querer saber tudo venha a sufocar a sua fé. Olha só o que diz aqui o texto bíblico, por favor, Wesley. Aqui no capítulo 2, no versículo 12 do livro de Filipenses. Diz assim, ó: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Que esse operar aqui a vossa salvação é desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Quer dizer, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, orienta aos filipenses que obedecia às suas orientações, não quando ele estava apenas presente, mas também ausente. Em outras palavras, ainda que você não entenda, às vezes, algo no momento, mas não deixe de exercitar a sua fé. Nós não exercitamos a fé apenas quando estamos na igreja, mas também quando estamos em casa, no trabalho, no carro, em qualquer lugar. Nós temos que estar sempre exercitando a nossa fé, porque a fé sem obras é morta. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, não é pelo muito saber que seremos salvos, mas é pelo praticar, obedecer o que já nos foi revelado. Eu gostaria, inclusive, agora mesmo, de fazer uma oração por você que está aí angustiado, oprimido, por não ter entendido algo e por ter agido talvez de uma forma indevida, precipitada. Você fez uma escolha errada. Nós estamos nos preparando para a vigília da coroa amanhã, aqui no Templo de Salomão, que será transmitido para todo o Brasil. Você já tem aí o frasquinho com óleo preparado para ser usado como símbolo do Espírito Santo, como está escrito que o azeite da coroa do Senhor, este azeite da coroa do Senhor, que é simbolizado pelo azeite, o Espírito Santo, no caso aqui, simboliza o azeite, o Espírito de Deus, que vai nos coroar. Por isso, vamos falar com Deus. E às vezes, quando você se deparar com uma leitura bíblica, uma situação, uma pergunta de alguém, seja um familiar ou um crítico, ou em meio a uma perseguição e você não saiba o que falar, não se preocupe. O Senhor Jesus disse que quando fôssemos levados diante das autoridades, a gente não ficasse ansioso nem preocupado com o que falaríamos, porque o Espírito Santo colocaria as palavras na nossa boca. Provando assim que mais importante que conhecer tudo é você praticar tudo que você já sabe. Vamos falar com Deus. Oração, aqui estamos outra vez, no velho jogo de risos falsos, sem ninguém perceber. Dentro do meu peito existe tanta dor. Até quando suportar esse meu jeito de esconder mais uma vez quem realmente sou?
sou, vazia em meu ser, perdida dentro de mim. Liberta-me pra sempre. Preciso de ajuda, não quero esconder quem eu sou, pois tu vês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, desde o Templo de Salomão, nós unimos a nossa fé com milhares e milhões de pessoas, pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Pessoas que estavam ou estão angustiadas diante de uma situação, diante de uma perseguição, uma crítica, uma interrogação que ainda não foi respondida, que não foi superada. E esta pessoa, meu Deus, estava cobrando de si o entendimento de todas as Escrituras Sagradas, quando ninguém sabe tudo. Só o Senhor é Deus, só o Senhor sabe de todas as coisas, só o Senhor tem a resposta para todas as perguntas, porque só o Senhor é Deus. Nós, seres humanos, somos falhos, limitados, imperfeitos, mas quando nós obedecemos a Tua Palavra, praticamos o pouco que sabemos e confiamos, o Senhor nos guia, o Senhor nos usa, o Senhor nos abençoa. E é por esta pessoa que eu oro, meu Pai, por esta pessoa que está angustiada, oprimido, cobrando de si mesma, de si mesmo, algo que ainda não tem como dar, como fazer. Está sendo muito exigente para saber quando a nossa exigência deve ser de fazer, praticar, e não de saber, porque o sábio para ti não é aquele que sabe, mas é aquele que pratica o que sabe. Então agora, que esse peso, essa carga, essa cobrança, essa ansiedade saia da mente, do coração, do corpo desta pessoa. Se há alguém agora doente, depressivo, viciado, alguém, meu Pai, que estava prestes a cometer uma loucura, ou alguém que estava prestes a negar a fé, abandonar a fé e duvidar inclusive da Tua palavra e sair da igreja, que agora esta palavra que é Tua venha ajudá-lo a se libertar e a desenvolver a sua salvação. Ser grato a Ti pelo Teu perdão, ser grato a Ti pela Tua salvação. Meu Deus, eu apresento ao Senhor este copo com água, que seja o mesmo um ponto de contato para remover todo o mal, do alto da cabeça à planta dos pés, o vício, a depressão, a angústia, o medo, a ansiedade e tudo aquilo que impede este homem de ser um melhor esposo, um melhor pai, um melhor filho, um melhor profissional, um melhor cidadão, um melhor cristão, que seja retirado agora, pois unimos a fé e assim determinamos que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Beba, meu amigo. Participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Tenha aí agora uma experiência com Deus. Entregue a Ele a sua vida e diga para Ele: meu Deus, me perdoe por às vezes exigir de mim perfeição ou exigir dos outros perfeição, querer resposta para tudo. Me perdoe por às vezes querer entender e saber tudo ao mesmo tempo. Me ensine a confiar e, o mais importante, obedecer. O que eu já sei, o que o Senhor já me revelou, eu quero praticar. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Meu Pai, consagre este azeite, símbolo do Teu Espírito. Sim, a coroa do Senhor. Espírito Santo, que neste sábado, na vigília da coroa, todos que seremos ungidos,
com este óleo, sejamos coroados. Batize aqueles que ainda não foram batizados e os que já foram sejam renovados, bispos, pastores, com as suas respectivas esposas, auxiliares, obreiros, colaboradores e todos aqueles que já vêm buscando há meses, há anos e que ainda não foram batizados. Sejam batizados, meu Pai, nesse primeiro dia do jejum de Daniel, porque vamos iniciar no domingo. Então que ele já inicie o jejum batizados com o Espírito Santo. E que o Senhor dê sabedoria a nós, teus servos, para orientarmos ao povo, dê sabedoria, discernimento a todos os obreiros, levitas aqui do templo, a todos nós, teus servos, para ajudarmos ao povo que o Senhor tem enviado diariamente à Igreja Universal. Hoje o Senhor enviou centenas, milhares de pessoas ao templo e à Igreja Universal espalhada pelo mundo afora. Hoje o Templo de Salomão comemorou o 6º ano e pessoas foram libertas, curadas, porque a festa para ti, meu Deus, só existe, só acontece quando um pecador entra nos céus, quando um pecador se arrepende e abandona o pecado, o passado, e que aconteça isso agora. Meu amigo, pode adorá-lo, pode dizer para ele com as suas palavras: eis-me aqui, Senhor Jesus. Eu quero te servir mais e melhor. E você que ainda não o conhece, diga: eu quero te conhecer. Nesta vigília da coroa, eu quero ser coroado por ti. Já que o mundo não me valoriza, já que a minha família, nem eu mesmo tenho me valorizado. Mas a partir de amanhã, nesta vigília, tudo será diferente. Eu assim, nós assim, determinamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem digam amém e graças a Deus. Ah, meu amigo, eu creio que a nossa oração foi ouvida e respondida. Se você não preparou ainda o seu frasquinho, prepare. E você que já o tem aí preparado, não esqueça de levá-lo consigo amanhã na vigília da coroa. Tudo em mim. Mascarado, esse ser tão colorido. Todos pensam que sou feliz, cansada dessa dança, vivendo uma mentira, sempre em evidência. O que foi que eu fiz na minha existência? Tu me amas mesmo assim, de algum jeito eu consigo ver. Só Deus entende como eu sou, vazia em meu ser, perdida dentro de mim. Liberta-me pra sempre. Preciso de ajuda, não quero esconder quem eu sou, pois tu vês tudo em mim. Sei que pra ti eu sou preciosa, assim que me vês, muda a minha vida, tirando toda a dor e me dá a tua alegria. Quando erramos e reconhecemos os nossos erros, ficamos fragilizados, a consciência pesa. E nessa fase, nós sabemos nosso verdadeiro estado, assim como Deus, e os demônios também sabem. Cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós porque pecamos.
Desse modo, quem se afasta de Deus e abandona a fé inteligente para se colocar sob regime da servidão do mal, perde a luz do Espírito Santo, a justiça e a liberdade que somente o Senhor Jesus pode nos dar. Convidamos todos os obreiros, evangelistas e membros para a Vigília da Coroa do Senhor. Uma noite de avivamento, batismo com o Espírito Santo e renovação. Você que está afastado, chegou a hora de você resgatar a sua coroa. Traga um pequeno frasco de azeite de oliva. Nesta vigília você terá a oportunidade de ser coroado com o Espírito Santo. Só depende de você. Nesta terceira semana de preparação para a Vigília da Coroa do Senhor, santifique-se, jejue, leia a Bíblia e mantenha-se em espírito de oração para este grande dia. Sábado, dia 1º de agosto, às 18 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Tenho desafiado durante toda esta semana aos afastados, aos que estavam frios, aos que haviam caído em tentação, estavam sendo acusados pelo diabo que dizia: não vá, não creia, não tem jeito para você, tudo isso é mentira. Você está vivo enquanto a vida há esperança. Pode existir ex-obreiro, ex-pastor, ex-evangelista, ex-bispo, mas não existe ex-filho. Se você se considera filho do Altíssimo, então volte, meu amigo, e o melhor dia vai ser agora, sábado, nesta vigília da coroa. Eu desafiei as pessoas a mandarem um áudio para o nosso WhatsApp, o 9, por favor, qual é o número, por favor? Pode exibir aqui no TP para mim, por favor? 953 39 28 28. 0 operadora 11. Esse é o WhatsApp do programa Obreiros em Foco. Você pode enviar agora o seu áudio dizendo: olha, bispo, eu aceito o desafio. Quem está falando aqui é o Júlio, de São Paulo. Eu estou afastado há alguns anos ou meses. Olha, eu nunca estive na igreja, ou eu sou católico, eu sou evangélico de uma outra denominação, eu sou judeu, mas eu aceito esse desafio, eu quero o Espírito de Deus. 953 39 28 28, 0 operadora 11. Já há um áudio, penso eu. Pode colocar aí o meu convidado, por favor? Olá, Bispo Irlan, Bispo Júlio. Olá. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Marielle. Diga lá, Maria. Eu falo aqui da cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Ok. E nesse sábado eu vou estar participando da Vigília da Coroa. Tenho certeza que vai ficar marcado na minha vida e na vida de muitas pessoas. Amém. O sobrenatural de Deus vai acontecer. Então eu ligo com você. Vai acontecer este sobrenatural. Se você se identificar com um destes sinais, são os 12 sinais que caracterizam que a pessoa perdeu a coroa ou nunca teve a coroa. Tristeza permanente, atraído por coisas erradas, medo do arrebatamento, não honra a sua palavra. Bispo, eu me identifiquei, eu sou uma pessoa triste, permanentemente eu estou triste. Eu me sinto atraído pelas coisas erradas, eu sei o que é certo, eu conheço a palavra de Deus, mas eu sou atraído, seduzido e sempre caio nesse erro, nessa tentação. Eu tenho medo do arrebatamento, de Jesus voltar, arrebatar a sua igreja e eu ser deixado para trás, não que ele não me queira levar, mas porque eu não tenho certeza da minha salvação, não sou batizado com o Espírito Santo. Eu não honro a minha palavra. Se você se identificou com um desses 4 sinais, liga agora para a gente. Você pode enviar uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp, por favor. Pode, por favor, exibir aí 953 39 28 28, 0 operadora 11. Você pode enviar agora a sua mensagem aceitando esse desafio, se comprometendo em estar conosco, seja aqui no Templo de Salomão ou no Templo da Universal aí no seu estado. Se você vai participar aqui no templo, o frasquinho tem que ser de plástico, né, o Bispo Irlan? Sim, com certeza. Até porque, por medida de segurança, se a pessoa chegar com um frasquinho de vidro, não vai poder entrar. Vamos a mais um áudio, por favor? Boa noite, bispo. Oi. Sou a Lúcia de Bauru. Boa noite, Da Lúcia. Catedral de Bauru. Estarei voltando para a igreja, estava afastada. Mas estarei nessa vigília da coroa Que bom. para buscar o Espírito Santo. Lúcia, seja bem-vinda.
Você estava afastada, mas agora você vai voltar começando neste sábado, né? Na Vigília da Coroa, sábado, dia 1º, às 18 horas. Olha só, o quinto sinal de que você perdeu a coroa ou nunca teve a coroa. Irritação permanente. É normal a pessoa se irar ou ter aborrecimentos, mas sendo permanente, isso não é comum. Vício de qualquer tipo, de uma alimentação, de uma dieta desequilibrada, de bebidas alcoólicas, de jogos, sabe? Pornografia, seja o vício que for, todo vício não provém, nenhum vício provém do Espírito de Deus. Ou você é uma pessoa prepotente, a prepotência é um sinal de que a pessoa não é coroada. Ou indefinido. Se você se identificou com um desses 4 sinais, indefinido, ora diz sim, ora diz não, ora diz vou, ora diz não sei, ora diz quero, ora diz eu vou pensar. Isso não é de quem é coroado. Quem é coroado tem definição. Como Jesus disse, a sua palavra é não, não, e quando é sim, sim. Você não é prepotente. Quem tem a coroa é humilde. A pessoa que tem a coroa de Deus não tem nenhum tipo de vício, não se deixa dominar por nenhum tipo de vício e não se deixa irritar facilmente. Tem mais aí um convidado, alguém que aceitou o desafio? Por favor, pode Olá, colocar. Bispo. Bom Oi. dia, me chamo Gilcleide. Olá, Gilcleide. Moro em São Cristóvão, Sergipe. Eu queria falar um pouco da minha expectativa para a Vigília da Pode Coroa. falar. A minha expectativa é muito grande, pois todas as vigílias passadas, elas têm sido um alimento espiritual, têm me fortalecido, têm me renovado. E essa vigília do dia 1º, eu estou orando com o meu óleo, com as minhas vestes. Que bom. Né? E eu tô na expectativa, que eu acredito, eu creio que não vai ser, eu não vou ser mais a mesma pessoa Assim a partir do seja. sábado, dia 1º, porque a expectativa é grande. Eu creio que Deus ele vai fazer coisas extraordinárias na minha vida e na vida de todos aqueles que participarem. Eu convido também essas pessoas que se encontram fraco, distante, acha que não tem mais jeito, né? Acha que Jesus se esqueceu. Jesus ele não esqueceu. Ele está te dando a chance, a Corretíssimo. oportunidade de você voltar nesse sábado, dia 1º, a grande vigília da coroa. E Deus, que não faz acepção de pessoas, está de braços abertos para você. Está aí, meu amigo. Se você se identificou com um destes sinais, ainda tem aqui, olha, os 4 últimos medo da morte. Você tem medo da morte, pavor à morte. Quem tem certeza da salvação não tem medo de morrer porque sabe qual é o destino final da sua alma. Você é uma pessoa magoada, que guarda mágoas, nutre no seu coração sentimentos de mágoas, sabe? Isso mostra que você não está coroado. Você é depressivo, uma pessoa depressiva, você tem que tomar remédios controlados, você sempre está caindo em depressão, desacreditado de si, do futuro, de Deus. A depressão tira as suas forças, você não tem motivação para trabalhar, para ler a Bíblia, para estudar, ir na igreja, buscar o Espírito Santo. A gente está falando da vigília, da coroa, você já está ouvindo isso há 3 semanas. E você está aí, não sei, será que é para mim? É para você! É para você, porque você não tem ainda essa coroa. E aqui a última, a violência. Você é violento, uma pessoa agressiva, seja com palavras, com atitudes, com ações. Isso mostra que você não tem a coroa. A coroa é o Espírito Santo. Só para você entender a importância dessa vigília, nós vamos começar a exibir agora uma nova série. Esta será da eternidade. Preste muita atenção no primeiro capítulo, que vamos exibir agora, e depois nós voltamos respondendo perguntas dos obreiros e o Bispo Irlan lendo aí os comentários pelo Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. Sim, senhor. Vamos lá, então. Certamente a maior curiosidade do ser humano é o que acontece com ele após a morte. O homem, durante séculos, vem buscando respostas sobre o assunto. São diversos os livros e filmes que tentam retratar o futuro pós-morte, teorias e discursos que ouvimos a respeito desse tema que confundem a raça humana. É possível saber como será nossa vida na eternidade?
Esses e outros assuntos você irá acompanhar aqui em Mistérios da Eternidade. Mistérios da Eternidade. Episódio de hoje: quem irá buscar sua alma? A Bíblia é repleta de revelações sobre vida após a morte. O Senhor Jesus foi o que mais falou sobre ela, dando em riqueza de detalhes coisas que acontecerão logo após darmos o último suspiro. Certamente o discurso mais revelador de Jesus sobre a eternidade fala de dois homens que tiveram destinos diferentes, o rico e Lázaro. Quem nunca leu ou ouviu sobre eles? Porém, há muitos segredos nesse texto sagrado que às vezes passam despercebidos por muitos. Um deles é: e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui o Senhor Jesus deixou claro que assim que morrermos, alguém irá vir buscar a nossa alma. Ou será os anjos para o céu, ou os demônios para o inferno. Mas o que determina quem será o enviado a nos buscar? O que determina é a quem você serviu nesse mundo em vida. Se a pessoa escolheu obedecer à palavra de Deus, renunciar seus desejos e vontades por amor a Jesus, então Ele é o Senhor dessa alma. Mas se, ao contrário, ela preferiu viver longe da vontade de Deus, prostituição, vícios, mágoas, mentiras, automaticamente o diabo se torna o seu senhor. Portanto, quando a pessoa morre, o Senhor daquela alma irá mandar buscá-la. A cada segundo morrem 2 pessoas no mundo. Morre rico, morre pobre. Morrem anônimos, morrem famosos. Morrem velhos, morrem jovens. Morrem de velhice, morrem de doenças, morrem de desastres. O problema não é morrer, ou de que maneira chegará a morte. O problema é quem irá buscar a sua alma. A quem você tem servido em vida? Quem é o Senhor da sua alma? Imagine a alegria ao ver anjos do seu lado prontos para o levarem ao encontro do Senhor nos ares. O que aconteceu que você não pôde levar a alma dele quando a alma dele descolou do corpo? Porque antes de eu chegar perto, os anjos de quem ele tinha servido chegou e arrastou a alma dele pra glória. Ele sorriu, ele foi sorrindo. Porém, imagine o desespero daqueles que nunca acreditaram ou que escolheram viver nos seus desejos e pecados, se depararem com demônios levando sua alma ao inferno. E se eles não fizerem um pacto com o homem grande, eu vou levar. Que eles não sabem o quanto descolar a alma dessa carne podre que eles carregam sobre os esqueletos deles. O que vai vir buscar eles? Tem gente que quando te vê na hora da morte, quando enxerga você, e antes não acreditava, dizia que isso é coisa de crente, de Bíblia, de fanatismo. Quando elas veem você, qual a reação delas? Aí começa a eternidade, ou com Deus, ou sem Ele.
Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Se você partisse agora, quem viria te buscar? No próximo episódio. Dizem que dessa vida não levamos nada quando morremos. Porém, existem 3 coisas que a pessoa leva após a morte. Gostou? Bicho, estou aqui, sabe, em choque, mas é um fato. Quem virá buscar a nossa alma? Porque na verdade nós somos almas e nós somos eternos, assim como Deus é eterno. Quando esse corpo que a gente possui se separa de nós, então nesse momento aparece alguém que vai nos levar. Quem será? Pois é. Esse alguém será ou os anjos de Deus, se a sua alma estiver salva, ou os demônios, se a sua alma estiver condenada. Quem condena a alma do ser humano ao inferno não é Deus, mesmo porque Deus não criou o inferno para o ser humano, para as almas, mas sim para os espíritos malignos, os demônios que se rebelaram contra a sua autoridade nos céus. Mas quem desobedece a Deus deliberadamente, voluntariamente, espontaneamente, esses terão o mesmo fim que os demônios, porque como você vai poder viver toda a eternidade com alguém que aqui neste mundo por 10, 15, 20, 50, 70, no máximo 120 anos você rejeitou, então Deus respeita a decisão. Já que você não quis viver comigo na Terra, já que eu não sou importante para você no planeta Terra como Criador, então eu não serei importante para você como Salvador. Então tá bom, você não quer ficar comigo? Então você vai ter outro destino. É isso que ele revela na sua palavra. E a boa notícia para todos é que para Deus o que importa é o a partir de agora. Que o nosso Deus é Deus de já. Ela estava afastada há 20 anos, há muitos anos. Ela pode, neste momento, ou a partir dessa vigília, tomar a decisão de buscar a Deus. Tome a sua decisão, porque amanhã será um grande dia. Se você não tem certeza do destino da sua alma, amanhã, na vigília, você terá. Vamos responder a primeira pergunta, por favor. É de uma obreira, correto? Carol? Olá, meu nome é Brenda. É a Sou Brenda. obreira aqui da Catedral de Del Castilho, no Rio de Janeiro, e gostaria muito de fazer uma pergunta. Diga lá. Bispo, qual o limite do uso das redes sociais na vida de uma pessoa que é cristã? Um obreiro, uma obreira, um jovem, convém postar muitas fotos, vídeos e até mesmo ser um youtuber? Eu gostei muito da sua pergunta, Brenda. Muito importante, muito pertinente, principalmente nos nossos dias. As redes sociais, por alguém batizado com o Espírito Santo, veja que o seu uso é totalmente evangelístico, não é para ficar se expondo nem se exibindo ou mendigando, sabe? Likes, como muitos o fazem, que é vergonhoso. O nosso uso nas redes sociais deve ser inteiramente para ajudar, acrescentar na vida das pessoas. E isso nós o fazemos quando a nossa participação, o tempo de uso nas redes sociais é limitado ao trabalho evangelístico. Você pode postar algo pessoal, sim, mas não tirando a privacidade, nem expondo a sua família, nem querendo likes, buscando likes, porque a gente sabe que quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. E você perguntou no final, convém ser YouTube. Eu, particularmente, não vejo que seja apropriado, porque para você ser YouTube, você tem que ser uma pessoa popular, uma pessoa, sabe, que venha agradar aberta a tudo. A todos. Você vai estar dividido entre agradar os que não são da fé e os que são da fé, e nisso você vai ficar dividido, e não tem como se agradar os incrédulos e os crentes, não tem como se agradar a luz e as trevas, ou uma coisa ou outra. Então, eu acho, particularmente, Bispo Irlan, talvez tenha uma outra opinião, mas eu acho que não convém. Até porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. E, como o senhor bem colocou, ela vai precisar agradar a gregos e troianos. E a probabilidade é de acabar dividida e, consequentemente, reprovada. Ainda que a intenção seja boa, mas você vai acabar sendo machucada ou machucado. Temos mais uma pergunta, eu penso que é o obreiro Cleiton. Para o Bispo Irlan, por favor.
Olá, Bispo. Eu sou Cleito, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e gostaria de perguntar o que fazer quando minha rotina de trabalho me atrapalha estar tão presente na igreja. Se a sua rotina de trabalho te atrapalha de estar presente na igreja, então você deve começar a pensar em fazer outra coisa. Pedir ao Espírito Santo uma direção. Obviamente que você não vai largar logo o seu trabalho, mas você precisa valorizar, priorizar a sua vida espiritual. Você tem uma rotina que tira você um domingo, tira no outro domingo, tira no terceiro domingo. E isto vai atrapalhar a sua vida, vai influenciar na sua vida espiritual e você precisa urgentemente tomar uma decisão. E uma coisa também, ô Cleiton, é você impor e falar para o seu empregador, olha, eu vou trabalhar, mas esses são os dias, esses são os horários que eu posso. E ser claro com o seu empregador para que você também não venha prejudicar a empresa ou a quem você presta o seu serviço, mas que você não comprometa jamais a domingo pela manhã, ou o seu trabalho evangelístico, por exemplo, às tardes de domingo ou no próprio sábado, quarta-feira, por exemplo, um dia fundamental, sexta-feira, o seu trabalho de auxílio às pessoas. Como obreiro, você tem que entender que a sua vida tem que encaixar na rotina, nas suas responsabilidades, primeiro espirituais e depois profissionais. E Deus, claro, irá prover para você o melhor. Se não for esse trabalho, como o Bispo Irlan mencionou, então é porque Deus tem outro, certamente, muito melhor. Nós vamos agora, Bispo Irlan, acompanhar esse caso verídico que recebeu o Espírito Santo justamente durante o jejum de Daniel. Inclusive, se você ainda não adquiriu o livro, o mais recente livro do Bispo Macedo lançado, O Mistério do Espírito Santo. O Ministério. Perdão, O Ministério do Espírito Santo. Obrigado, Bispo. Você deve adquiri-lo quanto antes. Por exemplo, amanhã na vigília você já pode vir preparado para adquirir o seu. Está aqui, O Ministério do Espírito Santo. Fazendo uma doação de R$20, você vai poder adquirir este livro e investir na sua vida espiritual. Olha só, no capítulo, na parte 2, não sei se o Wesley consegue aí focar, o Espírito Santo faz por nós. O que o Espírito Santo faz por nós? O Espírito Santo nos dá a certeza de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é o novo nascimento. O Espírito Santo nos dá o DNA de Deus. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é a parte 2. Amanhã eu falo de outras partes ainda da parte 2 deste livro tão importante. Adquira o seu amanhã na vigília da coroa, seja aqui no Templo de Salomão ou aí no Templo da Universal no seu estado. Meu nome é Adriana Silva, tenho 39 anos, sou da sede Jardim Grimaldi. Eu era uma pessoa depressiva, angustiada, tinha muita mágoa, é uma pessoa egoísta, sofria muito de depressão, síndrome do pânico, eu via vultos. Eu era uma pessoa problemática, ao ponto de tentar suicídio 2 vezes, porque eu já não aguentava mais minha vida. Eu achava que tentando suicídio era o ponto final das minhas dores, dos meus medos, de tudo aquilo que eu vivi, através do abuso que eu tive com 7 anos de idade, a mágoa que eu gerava dentro de mim pelo abuso. Eu não me aceitava como uma pessoa, eu tinha raiva de mim mesma, por eu estar sofrendo tudo aquilo. A vontade era não ter nem ter nascido. Várias vezes eu falava, chegar, por que eu nasci? Foi quando eu vi uma porta. E foi ali, eu andando, eu caminhando na rua, naquela avenida ali, foi aonde eu falei, não, eu vou ali, vai ser a última porta que eu vou bater. A Igreja Universal. Ali, eu caminhando, eu vi a placa da igreja. Próxima à minha casa, eu nunca tinha visto essa igreja. Quando eu entrei, eu coloquei o pé, foi até numa terça-feira, que o pastor estava pregando da cura, da cruz. Que o Senhor Jesus tinha levado nossas dores, enfermidade na cruz. Não tinha que a gente aceitar aquilo. E através da pregação, eu comecei a analisar. Falei, não, eu vi as pessoas ali dando testemunho, eu falei, porque pode acontecer comigo. Ali eu já vi uma chance.
Aí eu fui nas terças, eu fui nas quartas, comecei todos os dias e cada dia eu fui me entregando, cada dia eu fui vendo algo diferente dentro de mim, algo que eu comecei a dormir. Então, aonde eu fui deixando de tomar meus medicamentos, remédio, eu já comecei a dormir, ter paz, eu fui me libertando da depressão, eu já não tinha mais aquela vontade de tirar a minha vida. E foi quando eu vi a proposta que chegou do jejum de Daniel. E foi aonde que ali eu falei assim, não, se esse é o momento eu vou me lançar. Eu vi que era uma oportunidade para mim o quê? Se lançar e entregar, porque era algo que faltava dentro de mim, conhecer a Deus, o Deus que eu ouvia falar, mas eu não conhecia. Eu comecei a fazer o jejum de Daniel, aí eu desconectei do mundo, das redes sociais, televisões, de tudo aquilo que eu via que não era bom para mim. E comecei o quê? A leitura da Bíblia, orar mais, comecei a mais a igreja todos os dias. E foi aonde que eu fui sacrificando. Eu acordando de madrugada que eu não acordava. Como assim, eu trabalhava em 2 empregos. Então ali, cansada, com sono, mas eu falei, não, eu quero algo a mais. Aquela sede no meu trabalho, o meu pensamento era conhecer a Deus. Sabe? Eu fui renunciando o meu aquelas minhas vontades que vinha dentro de mim. Falei assim, não quero, eu quero agradar a Deus com a minha vida. E aí Jesus me pediu o quê? A mágoa que tinha dentro de mim. A mágoa que eu fui abusada. E foi aonde aquilo era algo a mais que eu precisava necessitar. E eu fiz. Eu perdoei para agradar a Deus. Eu perdoei aquele homem que me abusou. Foi algo ali que eu vi Deus trabalhando dentro de mim. E ali eu fui entregando a cada dia mais, na leitura. Eu fui jejuando, eu fui sacrificando a cada dia. Na igreja eu ia mais cedo, eu estava lá, eu ajudava, não que era necessário ajudar ali. Eu queria fazer algo a mais para Deus, em tudo, na casa dele. E buscando as pessoas, trazendo para a igreja, trabalhando, limpando a igreja, algo a mais. A minha vontade era estar ali. Tudo que era de Deus, que era bom, eu queria estar. Eu sempre estava ouvindo na rádio, o bispo entrava meio-dia e fazia oração do recebimento. E ali ele passava a palavra e ali eu ficava ouvindo, trabalhando, orando e buscando. E eu falei, não, hoje é o meu dia. Quando o bispo falar que descer o Espírito Santo vai ser o meu dia. E foi naquele momento ali eu buscando, me entregando. Quando o bispo falou, levanta, estenda as suas mãos. Agora você vai receber o Espírito Santo. A partir daquele momento, foi o grande dia. Eu nunca senti uma paz, eu nunca me senti tão amada, uma alegria, que ali parecia que eu estava flutuando. Foi algo tão maravilhoso que eu nunca senti na minha vida todos os anos. Eu me senti tão amada por Deus, eu me senti um carinho que eu nunca senti pelos meus pais. A partir daquele momento eu comecei a evangelizar, a buscar almas para Deus. Eu queria almas, porque há o desejo de buscar alma, de fazer aquela pessoa que está sofrendo conhecer o que a gente conheceu. Ele não só proporcionou a paz dentro de mim, a alegria. Ele me ensinou a ser uma mãe, que não era para minha filha. Ali eu aprendi a ser uma esposa, a ser uma mulher de Deus, a ser uma empreendedora. Os meus sonhos, meus objetivos eram crescer. E ali o Espírito Santo foi me proporcionando a cada dia algo, ideias na minha vida profissional, na minha família. Eu me tornei uma outra mulher, uma outra pessoa, sem complexo, sem medo, nada, mas aquela fé, aquela certeza, que mais diante que vinham as lutas, aquela certeza dentro de mim que eu vou conquistar, que eu vou conseguir, que eu vou passar. Fazem 9 anos que eu recebi o Espírito Santo. E a partir desse momento eu sou uma nova mulher. E vale a pena, sim, você participar do jejum de Daniel. Porque eu era um osso seco e hoje eu tenho vida. A minha vida foi transformada. Da mesma forma que a minha vida foi transformada, a sua pode ser. Só depende de você fazer o que ela fez. Focar na leitura, se abster de informações seculares, séries, notícias, novelas. As novelas bíblicas da Record, não, que vai acrescentar, mas outras novelas você deve excluir. Músicas, sabe, literatura secular, e busque. Nós vamos estar ministrando o batismo com o Espírito Santo aqui, nesta vigília da coroa, neste sábado, dia 1º de agosto. Essa data vai ficar marcada na sua vida. 1º de agosto. Agosto conhecido como o mês de desgosto, sabe, de catástrofes, de acidentes,
de coisas horríveis, não apenas aqui no Brasil, mas também na Europa, na África, em todo o globo, em todo o mundo, mas na sua vida vai ser marcado por algo positivo. Você vai ser coroado pelo Altíssimo. Nós temos o pastor Braga, de Goiás, por videoconferência. Tudo bem, pastor? Senhor Bispo, boa noite, Bispo. Boa noite. Bispo e todos que estão acompanhando o programa Obreiros em Foco. Quais são as expectativas, pastor Braga, aí para a vigília da coroa neste sábado aí em Goiás? A expectativa é muito grande, porque os obreiros, os colaboradores, CPO e os grupos também estão nessa fé preparados essas 3 semanas já com azeite consagrado, eu estou com o meu aqui, vestes e também, o mais importante também, são os convidados. Eu já tenho meus convidados também. Ah, que bom. Eles que perderam a coroa, perderam a unção, vai ser a oportunidade para eles receber novamente essa coroa. E quem tem a coroa, os obreiros, os CPO e os demais que já têm a coroa, serão renovados, serão avivados. Então, a expectativa é muito grande dessa vigília da coroa do Senhor, Bispo. Aí em Goiás, aonde será, então, transmitido aqui a vigília desde o Templo de Salomão? Sim, aqui na Catedral, na Avenida Goiás, 1449, e também nas demais igrejas universal aqui do Estado. Muito bem. Então, esse obreiro, este membro que, no caso, não vive na capital, poderá participar na sua igreja regional ou até mesmo na igreja local, que será transmitido, então, correto? Correto, porque tem o interior também. Pois. Nós estamos mandando o link para o interior e todos vão ter a oportunidade de participar da vigília. Muito bem. O pastor Braga, fica aí, por favor, em linha. Nós vamos exibir aqui algumas pessoas já com seus convidados, por favor. Olá a todos os obreiros, o meu nome é Natália, eu sou obreira aqui da sede Vila Zilda e eu já estou com as minhas vestes consagradas, o meu azeite preparado e a minha discípula Ariel, que estará comigo neste dia 1º às 18 horas. E eu convido todos vocês a estarem nesta fé. Deus abençoe. Meu nome é Maria José, aqui da Vila Zilda. Estou aqui com minha discípula, e aqui está minha veste consagrando o azeite. Sábado estarei às 18 horas lá no Templo de Salomão. Meu nome é Nilton. Eu estou aqui já preparado para este sábado na vigília da coroa do Senhor, no Templo de Salomão às 18 horas. Eu já tenho aqui a minha roupa preparada, o meu azeite e a discípula que eu vou levar, a Dona Odete, comigo. Então, eu convido todos vocês para estar com a gente nesse sábado, às 18 horas, no Templo de Salomão. Bom dia a todos. Eu estou aqui na sede Vila Zilda, faço parte do grupo de obreiros. Eu estou aqui me preparando para a grande vigília da coroa. Aqui está minhas vestes, aqui está meu azeite e aqui está o meu convidado Vande. E eu convido você para estar lá nesse sábado às 18 horas. Olá, bom dia a todos. Me chamo Cristiane, sou aqui da Vila Zilda, do Bloco Norte. Estou aqui para convidar a todos a estarem participando na Vigília da Coroa do Senhor neste próximo sábado, dia 1º de agosto. Eu já estou aqui com o meu azeite preparado, a minha veste e a minha convidada Dalva. Espero e conto com a presença de todos. Eu gostaria de convidar o pastor Braga, de Goiás, a acompanhar o caso verídico desta obreira que viu fogo e terremotos. Meu nome é Maricélia, eu já vi fogo e terremotos. Antes de eu chegar na igreja, né, eu era uma pessoa muito sofrida. Pelo fato de meu ex-marido ser um músico, né, ele era muito assediado por causa disso, né. E assim, e com isso, né, era muito fácil para ele conquistar as mulheres, porque as mulheres achavam isso uma coisa assim, deslumbrante, né. Então,
nós começamos a ter brigas, né, por causa disso. Aí eu comecei a ter ciúmes dele e a gente começou a brigar muito. O casamento foi desgastando, né? E aí a gente acabou se separando. Nesse casamento eu tive um filho. E porém, assim, apesar de eu estar separada dele, eu ainda tinha assim, eu vivia para ele. Eu não tinha vida, né? A minha vida era viver para ele. E depois que eu separei dele também, aí eu comecei a beber, porque eu já bebia com ele, né, nas noites. Aí eu passei o quê? A beber sozinha. E assim, eu ia também na casa dos encostos. E com isso, é assim, né, quando você vai à casa do encosto, o encosto, ele tá junto com você. Então, aqueles encostos que bebe lá, ele vai estar bebendo junto com você. Então, você bebe também por eles, né, porque eles te acompanham. Então, isso foi a minha trajetória. E aí, a minha irmã vendo a minha situação, né? Desse jeito, ela me convidou para vir para a igreja, né? Aí eu vim para a igreja, no convite que ela me fez. E aí eu comecei a participar das reuniões, das orações, das campanhas, das correntes na igreja, né? E aí eu fui me libertando. A minha vida começou a andar. Aí eu fui levantada a obreira. Um belo dia, o meu filho vira para mim e fala: mãe, eu não vou mais para a igreja. Eu não quero mais ir para a igreja. E de repente ele sai da igreja, né? Não quer mais ir para a igreja. E aí ele começa a se envolver com pessoas erradas. Ele era um menino responsável. Aí ele já começou a não ter mais responsabilidade. Ele começou a beber. Ele começou a beber muito. E aí o que acontecia? Quando ele bebia demais, como é que uma pessoa que bebe a noite inteira, ela vai trabalhar no outro dia? Tem condições, né? Quando foi um dia, né? Aí eu comecei a perceber as atitudes dele, né? Aí foi quando eu sempre cuidei dele, das coisas deles, e eu fui guardar uma camiseta na gaveta dele. E aí foi quando eu achei a maconha. Foi quando eu descobri, né, que ele usava a maconha. Aí eu comecei a observar mais ele ainda. Aí foi quando eu comecei a ver, aí as pessoas me falavam, né, olha, seu filho, aconteceu isso com ele. Seu filho estava caído lá no lugar. Aí eu ia lá, ele estava caído no chão, sabe, assim, como se fosse uma pessoa um desconhecido. Você nem olhava assim, nem parecia que era meu filho. Mas ele também começou a usar cocaína, né? Ele usou a cocaína. E aí ele ficou assim, viciado, né? Ele já não tinha mais controle da vida dele. Então, durante muito tempo foi assim, meu filho, agindo dessa forma. E foi muitos anos de sofrimento. Eu já estava na igreja, tudo, há algum tempo. Aí eu conheci meu esposo, né? Meu atual esposo hoje. Nós ganhamos uma viagem, e eu e meu esposo a gente foi viajar. Quando nós voltamos dessa viagem, né, aí eu liguei para ele, né, e falei para ele: olha, filho, nós já estamos aqui aguardando você. Quando ele chegou em casa, né, ele chegou, tudo, trouxe as coisas dele, tudo, e ele estava lá na caminha dele, tudo certinho. Eu encostei assim perto e sentei perto dele. Aí ele pegou e falou assim: mãe, eu quero voltar para a igreja. Ele voltou para a igreja, né? Aí começou a se envolver com as coisas da igreja, né? Aí entrou para o grupo jovem, ficou algum tempo no grupo jovem, tudo. Aí ele se formou, hoje ele é formado, né? Em TI. E assim, hoje ele é casado, né? Hoje ele está bem, graças a Deus. Hoje ele faz parte ele também é obreiro, a esposa dele também é obreira. Graças a Deus a nossa família estava completa. E aí, quando de repente eu fui fazer um exame, até que foi constatado um câncer maligno no meu seio esquerdo. Aí foi mais uma batalha. E aí eu comecei a fazer a quimioterapia. E assim, o primeiro momento foi muito triste, porque de repente eu passava a mão nos meus cabelos e meu cabelo
saía na minha mão os cabelos. É um sofrimento muito grande. Além de tudo, eu fui perdendo peso, né? Perdi um pouco de peso, porque você fica debilitada, a gente fica debilitada, fica sem... A nossa imunidade abaixa muito, então a gente fica muito debilitado. Isso foi assim durante 6 sessões de quimioterapia que eu fiz. Então, foi assim. Aí depois das sessões da quimioterapia, né? Eu fiz a radioterapia, foram 28 sessões. Eu fiz os exames, graças a Deus não tem mais nada, né? Foi diagnosticado que não tem mais nada. Hoje eu sou formada em pedagogia e graças a Deus eu estou bem hoje. Hoje eu tenho uma nova vida. Sem Deus a gente não pode fazer nada. Deus vai falar com você por meio da sua palavra, Salmo 132, versículo 18. Acompanhe a leitura aí, por favor, em tela cheia. Farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonha, mas você usará uma coroa que vai brilhar, leia em voz alta, cada vez mais. É Deus falando com você, meu amigo, que agora, atualmente, você está coberto de vergonha. Talvez porque errou, porque falhou como cristão, ou como esposo, como pai, como esposa, como filho, como cidadão, você errou. Você está coberto de vergonha por causa de um problema econômico? Ou uma frustração sentimental? Um problema espiritual? Eu não sei qual é a vergonha que está cobrindo você, mas a palavra de Deus, ela é clara. A vontade de Deus é clara, que Ele quer cobrir de vergonha os seus inimigos. Quem são os seus inimigos? Pessoas? Não. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Contra os corruptos que tentam nos prejudicar com leis, que tentam impedir você, a mim, de ir à casa de Deus? Também não. Contra pessoas incrédulas, arrogantes, desequilibradas, que nem elas mesmas se suportam? Não. A nossa luta é contra principados, potestades, forças do mal, que usam pessoas do mal e outros que se deixam usar para tentar nos prejudicar, nos separar de Deus. Mas estes, está aqui, ó, tanto os espíritos malignos quanto os que se deixam usar por eles serão cobertos de vergonha. E por quê? Porque Deus, está aqui, ó, usará uma coroa, que é o Espírito Santo. Ele quer usar o Espírito Santo para lhe coroar, e essa coroa, ela não vai apagar com o tempo, não. E eu posso falar por experiência própria. Já estou servindo ao Senhor Jesus há mais de 31 anos. O Bispo Irlan há mais de 35 anos, não é, Bispo Irlan? Sim, Bispo. Quer dizer, e a nossa coroa, ela não tem apagado o seu brilho, que é o brilho do Espírito Santo. Pelo contrário, esse brilho tem aumentado a cada dia. Mesmo em meio a tribulações, a cada tentação, a cada dificuldade, a cada injustiça que a gente sofre, a cada problema que a gente enfrenta, quando a gente tem a coroa da unção do Senhor, que é o Espírito Santo, tá aí, ó, vai brilhar cada vez mais. Você quer mais alegria, mais paz, mais domínio próprio, mais coragem, mais intrepidez? Só tem um jeito. Você tem que receber a coroa do Senhor, que é o Espírito Santo. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Quero agradecer ao Bispo Irlan aqui pela sua presença em estúdios. Quero agradecer ao pastor Braga de Goiás e a todos que participaram, aos que aceitaram o nosso desafio, estarão conosco aqui no Templo de Salomão ou aí na Igreja Universal, no seu estado. Vai ser um dia memorável. Não esqueça de levar o frasquinho com azeite e o seu convidado, a alma que necessita ser resgatada. E não esqueça, nos veremos na iurde ou nas nuvens.